recado hoje é para você que sonha em ter uma caixa de bicos de confeitar. Você quer ganhar uma caixa de bicos de confeitar do seu marido, de repente é um sonho teu? Vou falar aí com você agora. Desculpa se o teu sonho for por água abaixo, porque eu vou falar para você que ganhar ou comprar uma caixa de bicos de confeitar das mais imensas marcas que tem hoje no mercado não vai te trazer felicidade, sim talvez decepção. Sabe por quê? Tem 20 bicos, 25, 30 bicos lá naquela caixa e sabia que só uns 4 ou 5 é que você vai usar? É isso mesmo, a caixa de bicos acaba nos enganando, vem um monte de bico que a gente acaba não usando e depois eu tenho que voltar a comprar bicos avulsos. Então a dica é a seguinte: compre uma caixinha vazia e monte a sua caixa de bicos personalizada, tá? A dica de hoje é muito legal, que eu vou falar para vocês os bicos que eu mais uso na confeitaria e que você pode fazer um teste e se apaixonar por esses bicos também. Não são uma grande quantidade de bico, você pode montar a sua caixa com bicos úteis. Vamos lá então? Começando a falar pelos bicos perlé. Perlé vem do francês, significa pérola, aquele que tem um acabamento arredondadinho, tá? Esses bicos aqui tem uma imensa quantidade deles, mas eu vou falar que a gente vai ter na nossa caixinha no máximo 3, 4 bicos, não precisa mais que isso. Eu estou mostrando aqui um bico largo, que é o número 1A da Wilton. Esse daqui é um bico legal para a gente rechear o bolo. Coloca aqui o recheio na manga e vou distribuindo de forma espiral para ficar com a mesma quantidade distribuída no bolo todo. Dá para fazer os naked cakes, que eu faço aquelas gotinhas. Suspiros lisos também faço com esse daqui. Dois bicos menores, o número 3 e o número 7. Dá pra gente trabalhar bastante lá, um babadinho menor, dá pra trabalhar a escrita em cima do bolo, o olhinho do unicórnio, então coisas mais delicadas você vai usar esses biquinhos menores. Bico perlé então, 1A, número 7 e número 3. Maravilha! Mudando de família, vamos falar agora dos bicos pitanga. Pitanga, gente, tem uma infinidade. Alguns a gente usa mais, alguns a gente usa menos. Eu vou deixar alguns números muito legais para vocês. O mais conhecido da família pitanga é o bico 1M, que a gente faz a roseta, tá? Então no seu caderninho, 1M você vai anotar 2 vezes, que é sempre melhor ter 2 bicos 1M do que um só. 1M então, o principal bico da confeitaria, para quem não tem bico nenhum, inclusive, vai começar comprando esse. Vamos anotar também o bico número 2F, é um bico que ele sai em 2 dimensões, um maior e um menorzinho, dá um acabamento muito bonito também. O bico que faz o efeito de corda, o número 2C, para fazer acabamento de bolo de homem, é muito bacana também. Mas de todos esses que eu falei, a pitanga mais perfeita sai da linha dos bicos B, que é 8B, 6B e 4B. Esses bicos aqui, ó, esse é o 8, este é o 6, esse é o 4, são os bicos que dão a pitanga mais bonita. Nós falamos até agora de bicos pitangas grandes, porém, alguns acabamentos precisam que a gente tenha um toque mais delicado, né, saindo de um bico menor. Então eu vou falar para vocês 3 números de bico pitanga pequenininho que você vai saber a hora de usar. Anote no seu caderninho o número 21, o número 32 e o número 35. Esses são os 3 bicos pequenos pitangas que eu mais uso na confeitaria. Só lembrando que eu estou falando aqui todos os números de bicos da Wilton, tá? Porque são os bicos que eu sempre usei e gosto bastante. Embora tenha bicos da Mago, da Celebrate, de outras marcas que também sejam bons, eu tenho preferência sempre por usar os bicos da Wilton. Maravilha! Paula, e o bico serra? O bico serra antes era muito utilizado para fazer a sua cesta. Hoje eu gosto de fazer a cesta usando 32. Eu acho que ele fica mais gordinho, mais bonitinho, tá? Mas nós temos um bico serra aqui, ó, que é o número 1D da Wilton. E eu tenho um serra gigante, que é o 789. Os bicos serra são diferenciados porque eles têm um lado liso, um lado com a serrinha, tá? Quem tem dificuldade em alisar o bolo, e você vai aprender isso numa próxima aula, pega a parte lisa e distribui o chantilly no teu bolo. Depois
depois é só usar a tua espátula para deixar ele lisinho mais fácil. 789 é o número desse bico aqui. Ótimo! Chegou a hora de falar dos bicos de fazer as rosas, aquelas rosas incríveis que você já aprendeu aqui no nosso canal, já está treinando em casa com chantilly flexível, com as dicas que nós já deixamos por aqui. Para os bicos pétalas, não precisamos também ter uma infinidade, mas eu vou falar 3 números que são bem legais a gente usar aqui, tá? Para fazer pétala pequena, você vai usar o número 104. Para fazer pétala grande, o número 127. E para fazer uma pétala média, o número 124. Maravilha? 104, 124 e 127. Só gostaria que vocês percebessem que o meu bico aqui, ele está mais fininho do que quando vocês compram. Então, para deixar a pétala com acabamento mais delicado, com acabamento mais fino, eu pego um alicatinho e dou uma amassadinha aqui na parte grossa do bico, fazendo com que ele fique mais fininho e deixando as minhas pétalas ainda mais modeladas com as rosas mais realísticas, né? Maravilha! Vamos falar agora de bico folha. O bico folha, esse aqui é o número 113. Embora ele tenha o nome de bico folha, ele é um bico que foi muito usado para fazer aquele babadinho em volta do bolo, né? Sobe babadinho, sobe babadinho. Claro que antes de ter a Paula Mel, que agora a gente sabe que dá para colocar papel de arroz na lateral e ainda fica incrível. Mas anotem aí esse bico 113, que embora ele é um bico folha, quando a gente puxa, ele não fica com aquela folhinha perfeita, ele dá um acabamento com duas pontinhas, né? E na verdade a folhinha tem uma pontinha só, tá? Mas para fazer a folhinha perfeita, nós temos 2 números de bicos. O 366, que ele é como se fosse um biquinho de pato, grande, ele é o maior, né? E o menorzinho é o 352, tá? Então anotem também na sua tabelinha, esses bicos não podem faltar na sua caixinha. Um outro bico que eu sou apaixonada, o bico babado número 402 da Wilton. Esse bico aqui faz um babado maravilhoso. Eu participei do Que Seja Doce e o bolo que eu entreguei na entrada para os jurados, eu fiz todo nesse bico 402. É só entrar lá no meu Instagram, vocês vão ver a foto. Fica um babado perfeito. Outro número que não pode faltar são os bicos chuveirinho, que a gente usa para fazer pelinho, graminha e outros acabamentos mais. Eu tenho usado ele bastante de formas diferentes também, tá? O chuveirinho grande, número 234, o chuveirinho pequenininho, número 233. Na sua maletinha também deve conter um pino para fazer as rosas, para você treinar as rosas no bico. Maravilha? Então estão aí todas as dicas dos bicos que a gente mais usa na confeitaria. Claro que não estão todos aqui, esses aqui são os que mais usa. Quando você completar essa gama de bicos aqui, você vai conseguir comprar outros bicos diferentes também. Onde eu encontro esses bicos? Todos eles nós temos na nossa loja paulamelo.com, a gente envia para o Brasil inteiro. Se você ainda precisa de algum bico, não está encontrando perto da tua casa, entra lá no site que a gente manda com muito carinho para você. Espero que você tenha gostado de mais essa dica e se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades. Um beijo, até a próxima!